Né? Começa a transmissão. Acho que foi. Será que foi? Rolando? Gente, boa noite. Estamos finalmente ao vivo. Plenária do Quilombo Periférico, né, sobre produção que a gente está fazendo nas quebradas. Um salve para todo mundo que já está aqui na live aqui com a gente, trocando ideia. Salve para a Jenny, para o Wagner, já apresento daqui a pouquinho, rapidinho. Hoje é mais um dia de live nossa, que infelizmente a gente não pode estar junto. A ideia nossa era a gente conseguir se reunir, né, como a gente sempre faz, para debater, né, e pautar quais são as questões principais, as importantes, né, que a gente vai botar força no nosso mandato. Mas por conta da pandemia está tendo que ser aqui por essa live, né? Mas a gente vai conseguir conversar bastante. A gente já tem algumas propostas que a gente vem discutindo, né? Que já surgem lá do movimento de cultura que a gente tem discutido aqui na nossa pré-candidatura. E para ajudar a gente a debater esses temas, a gente tem dois convidados extremamente importantes aí no debate, na produção e na arte, né, na cidade de São Paulo. A nossa querida Jennifer Nascimento, poeta, escritora, mãe, mulher preta da Quebrada, Zona Sul de São Paulo, autora de... São 3, Jennifer, livros? Você tem já? Na Quebrada, e que vai... Tá no mudo, gente. Na verdade, é um autoral e várias participações, mas o segundo já está saindo daqui a pouco. E a Jenny também vai conversar com a gente um pouco de políticas públicas, um pouco do que a gente tem discutido de políticas na Quebrada. E o Wagner Nogueira, que é lá da Zona Sul também, de Ibirapuera, um dos fundadores do Quilombo Cultural Ibiraçamba, está trazendo também a discussão aí sobre a lei do samba, pensando as comunidades do samba de São Paulo. E para começar, a ideia era fazer um pequeno resgate assim do porquê que a gente se reivindica enquanto movimento de cultura periférica, né? Então, não só eu, como a Alex, que está na nossa chapa também, Eric Ovelha, Samara, todos nós a gente se reivindica, né, da cultura periférica porque foi, né, e continua sendo nossa área de atuação aí nos territórios, né? Então, a gente fez parte do que a gente chama de movimento cultural das periferias, que é um movimento que ele é filho, vamos dizer, né? Ele é aí uma continuidade de vários outros movimentos e organizações que aconteceram na cidade de São Paulo, de movimentação de cultura nas bordas da cidade. Né? Então, a gente tem uma cidade que, infelizmente, é totalmente desigual na distribuição, né? Tanto de equipamentos de cultura, como recursos, né, financeiros para a cultura, ou contratação de artistas, né, que moram pelas bordas da cidade. Ao mesmo tempo, você tem um cenário extremamente vibrante, diverso, complexo, de produções artísticas na Quebrada. Né? Então, esses coletivos, né, que estão nos espaços, né, dos territórios, ocupando espaços que estão 10, 15, 20 anos ociosos, fazendo arte e cultura nas praças, nas ruas, nos campinhos, por aí, em determinado momento começaram a fazer... pautar, né, as políticas públicas de cultura, né? E daí surgem grandes mudanças, né, na cidade de São Paulo e na cena, né, da movimentação cultural. Não só no trabalho artístico, né, mas no pensar políticas públicas de cultura importantes para a cidade mesmo. Né? Então, no último período aí, por exemplo, né, só um exemplo pequeno, no último período, o Movimento Cultural das Periferias e o Fórum de Cultura da Zona Leste conseguiu alguns avanços importantes, né, da discussão de cultura na cidade. Né? Então, conseguiu colocar, muito bem colocado na pauta, a discussão do orçamento da cultura na cidade, né? Então, conseguiu identificar que o orçamento da cultura da cidade, além de ser pequeno, né, menos de 2%, não chegava... A gente começou a movimentação do movimento, chegava a 0,9% do orçamento total na cidade de São Paulo.
ainda assim você tinha recursos, esses grandíssimos 0,9%, né, dessa grande fortuna, mais de 90% desse recurso era aplicado em equipamentos e atividades culturais nas regiões centrais da cidade, né? Você tinha um outro grande problema que você não conseguia saber exatamente, através, né, dos documentos públicos, né, da Secretaria de Cultura, qual era o orçamento da cidade. Você não tinha essa informação, né? Primeiro porque o orçamento da cidade ele é dividido, né? Então tem um orçamento específico para a Secretaria de Cultura, mas também aí na hora de fazer a conta, a Secretaria de Cultura também contava ali o dinheiro da cultura que a educação investia na cultura, o dinheiro que assistência social investia na cultura, colocava tudo no mesmo balaio e falava, não, esse é um orçamento da cultura, é um orçamento maior, mas na verdade não se tratava disso, né? Porque não era um orçamento aplicado diretamente nas ações e movimentações culturais na cidade. Esse era um problema muito grande, né? A descentralização de recursos, como a gente falava, né? Não só ela pesava nos recursos financeiros, mas nos equipamentos da cidade. Então, você tinha, de novo, né, uma concentração dos equipamentos de cultura nas regiões centrais, um equipamento como o Teatro Municipal, que é fundamental para a cidade, não há questionamento sobre isso, mas que levava mais de 50% do orçamento da cidade em um único equipamento, na região central, que tinha uma circulação muito pequena, né, comparada à população de São Paulo. Então, era muito discrepante, né, a maneira como, e continua sendo, né, por mais que tenham tido avanços, a maneira como a secretaria utiliza esses recursos da cultura, né? Então, isso foi um ponto fundamental e uma tecla que a gente bateu muito nas últimas gestões, aí, nas últimas secretarias de cultura. Outro ponto fundamental para o movimento de cultura, né, que a gente sempre fazia discussão, era um ponto dos nossos espaços de ocupação, né? Então, a gente tem um grande número de coletivos, especialmente na Quebrada, que não tendo espaço cultural, né, público, né, com fácil acesso, né, se organiza para ocupar espaços abandonados na cidade, às vezes algum espaço da Coab, algum espaço que a prefeitura deixa ali ocioso por 10, 15, 20 anos, ou uma praça, ou um CDC, algum espaço público da cidade que estava abandonado. Esses coletivos de cultura revitalizam um lugar, transformam um lugar num lugar útil para a comunidade, começam a fazer atividades culturais, promover formação, promover apresentação. E aí, quando o espaço está revitalizado, ele começa a sofrer ameaça de perda, né, do espaço e não consegue ter diálogo com a Secretaria de Cultura para fazer a ocupação desses espaços e continuar desenvolvendo esse trabalho que muitas vezes desenvolve sem qualquer aporte financeiro da prefeitura, né? Então, isso também era uma coisa que ameaçava muito os coletivos de cultura, e aí foi preciso que o movimento fizesse uma articulação muito grande e unisse os coletivos de cultura em torno de uma comissão, né, e de um grupo desses coletivos de cultura para fazer essa militância, e foi um ganho super importante também ter um bloco de cultura, porque a partir daí a prefeitura não negociava mais com um ou outro coletivo, né? Ele negociava com um bloco e entendia a força de estar negociando com 20, né, 25 grupos ao mesmo tempo a questão das sessões de espaço para esses coletivos. Uma outra pauta que foi bastante importante para a gente, especialmente no começo da articulação do movimento, foi o retorno das casas de cultura para a Secretaria Municipal de Cultura, porque a gente tinha um problema seríssimo, né, com a gestão de cultura e as casas de cultura na cidade, que ficavam a cargo das subprefeituras, né, hoje prefeituras regionais, eu não sei mais que nome que tem, né, mas ficava a cargo das subprefeituras, e as subprefeituras eram grandes loteamentos políticos em que os cargos eram distribuídos para pessoas sem menor proximidade com o tema, sem a menor vontade de um trabalho sério voltado para a área da cultura. E essas casas de cultura ficavam muitas vezes a esmo, né? Era uma reclamação recorrente dos coletivos de cultura, que você não tinha acesso a essas casas de cultura, que as casas de cultura não tinham projetos, que elas dificultavam, né, o trabalho do artista que estava ali querendo fazer
a sua arte, né, produzir o seu trabalho. Inclusive, o Fórum de Cultura da Zona Leste, né, acho que uma das primeiras reuniões, Tita Reis, que está aí, estava nesse dia, algumas pessoas aqui estavam nesse dia, a gente pediu para usar a Casa de Cultura de Guaianazes para fazer uma reunião. Foi a primeira reunião que foi feita em Guaianazes, né, enquanto nem chamava ainda Fórum de Cultura, e eles autorizaram o uso, né, da casa, e quando a gente chegou lá para fazer a reunião, o prédio estava fechado. Eles simplesmente fecharam o prédio, foram embora e deixaram os articuladores de cultura ver navios. Assim. Também foi bom, porque a gente foi fazer a reunião na Casa do Norte, né, do Seu Manuel, então é um espaço importante para a gente também aqui na Leste, mas mostra o descaso mesmo, né, que algumas gestões de cultura tinham quando assumiam e tinham um descaso porque não eram pessoas ligadas à cultura, né? Eram simplesmente cabides de emprego ali das subprefeituras loteadas. Então foi super importante fazer essa discussão e a gente conseguiu, né, levar as casas de cultura de volta para a gestão da Secretaria de Cultura, que influenciou inclusive no recebimento de mais recursos, ainda muito poucos, né, mínimos, mas de pelo menos receber algum recurso, algum equipamento da Secretaria de Cultura. Outra pauta fundamental, né, para a gente eram os acessos aos editais de cultura da cidade, né, que ou a gente enfrentava um racismo explícito, como os editais de dança, por exemplo, que diziam que dança afro ou qualquer dança que remetesse, né, à cultura africana não poderia entrar no edital de fomento à dança, por exemplo, porque não se tratava de dança contemporânea, e sim, no entendimento deles era algum tipo de dança folclórica, ou sei lá como eles classificavam, mas nunca admitiam que um grupo que trabalhasse com a temática negra entrasse no edital, né, de fomento à dança, ou porque as comissões eram sempre formadas por pessoas que desconheciam o trabalho, né, que estava acontecendo na periferia, e aí acabavam privilegiando também os coletivos que tinham, né, uma escrita de projetos mais adequada a uma linguagem da norma culta, a um trabalho mais elitizado, e aí jogavam nas costas dos coletivos de cultura não acessarem os recursos por serem pessoas que não sabiam escrever um projeto, né, ou todo esse discurso elitista que a gente já conhece dessas comissões de cultura. Né? Então, por exemplo, no edital de fomento à periferia, né, a gente, quando escreve a lei, coloca que o edital tem que considerar primeiro o trabalho desenvolvido para depois considerar a escrita. Né? E como foi importante também colocar que nessa comissão tivessem pessoas, né, da quebrada e tivessem pessoas que conhecessem o trabalho que também é feito na periferia, para que pudessem dar um parecer mais justo, né, para a atividade e para os projetos que estavam sendo desenvolvidos ali na quebrada. Bom, tudo isso foi um panorama, assim, passando muito rapidamente, né, pelas lutas que a gente desenvolveu na quebrada, mas para dizer que era muito importante, né, naquele momento, e que o movimento começou a traçar muitas estratégias fundamentais, né, para começar a fazer a discussão da descentralização mesmo, de recurso, de equipamento, de contratação, para que a gente conseguisse fazer a nossa atividade cultural na quebrada, né? Eu vou convidar já os nossos convidados, para fazer a apresentação deles também, e a gente vai continuar discutindo. E primeiro, Jenny? Pode ser, Jenny? Eu me apresento e já mando um papo ou só me apresento? Não, pode se apresentar e já mandar um papo. Depois a gente vai falar com o Wagner também. Depois a gente vai abrir para as considerações e falar um pouco do que a gente já pensou enquanto quilombo. Das nossas tá bom. Gente, que alegria estar com vocês aqui, podendo falar um pouco de produção cultural, cultura na quebrada, cultura preta, a nossa presença também enquanto mulheres pretas nessas lutas da cultura, né? Eu sou, como a Elaine já me apresentou, eu sou a Jennifer, tenho 36 anos, sou cria aqui da Zona Sul, né? Então eu vivi, né? Vivo e vivi esses espaços de cultura há bastante tempo, então começo aí pelo hip hop, né? Pensando um período que foi bastante importante para a cultura periférica, que é o hip hop e a juventude se levantando, e num segundo momento, esse lugar
dos saraus e de tudo que foi se desdobrando aí nesses últimos 15 anos, né? Eu tenho uma inserção aí no Bloco do Beco, né? Já há 13 anos acompanhando o trabalho do Bloco, também me considero cria desse lugar, mas eu considero que todo o movimento cultural, essa expressão aqui da Zona Sul foi muito importante para a minha formação e para entender o que eu queria viver, né? Eu estava vivendo, mas o que eu gostaria que mais jovens vivessem também a partir desse lugar. E acho que foi fundamental, sobretudo, os encontros, né? Que os espaços de cultura possibilitaram que a gente se encontrasse com outras pessoas e com isso a nossa rede foi crescendo, se multiplicando e hoje ela tem esse tamanho que tem, né? Então, hoje eu sou escritora, estou aí também, enfim, articulando redes de mulheres nas quebradas, também pensando cultura, e acho que para me apresentar em linhas gerais é isso, assim, para mim a cultura é uma expressão da vida, né? Então é quase que indissociável, assim, né? Não cultura como uma linguagem ou como só um fazer, a cultura é tudo, é essa expressão de quem a gente é no mundo, com tudo que a gente tem, desde o jeito que a gente se veste, como a gente come, a música que a gente escuta, o jeito que a gente anda, a partilha, né, dessa coisa de que na quebrada a nossa cultura nunca é para um grupo pequeno, então assim é sempre essa ideia de juntar a gente, seja em torno do samba, seja em torno da galera do maracatu, seja no sarau, enfim, né? Eu acho que cultura e coletividade na quebrada não se separam. Então, para começar a minha fala, eu acho que vai mais ou menos por aí, minha apresentação, e é isso. Chamar o Wagner, né? É isso? Rápida? Opa! Não, e eu ia pedir também para o Wagner falar, esqueci de falar uma coisa talvez bem importante aí, que é a lei do samba, né, e das comunidades do samba, que a gente nem chegou a falar, por exemplo, que não havia nenhum patrimônio tombado nas regiões periféricas da cidade, né, quando a gente começou a fazer essa discussão, e aí a gente tinha uma ideia de que não havia patrimônio, né, nem material e tampouco reconhecimento de patrimônios imateriais que a gente tinha nas periferias da cidade, né? Então, também foi uma discussão importante de patrimônio, e eu acho que a lei das comunidades do samba é uma lei que vem bem em encontro, né, esse debate aí de reconhecer as pessoas aonde elas estão fazendo o seu trabalho artístico. É isso aí, Elaine. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, a presença aqui. Eu também me sinto extremamente lisonjeado de estar participando de um projeto tão coeso e tão sério como esse que o Quilombo Periférico está fazendo. Eu sou o Wagner, né? Sou conhecido como Buba aqui na minha quebrada, também sou cria do Jardim Ibirapuera. Eu sou advogado de formação, sou constitucionalista, mas, acima de tudo, eu sou um sambista no extremo da palavra, no estilo de viver mesmo, não só no toque. E nessas caminhadas também tive essa vivência nos espaços públicos, bastante. Fundei o Quilombo Cultural Ibiraçamba junto com grandes amigos meus de caminhada, de infância, exatamente para trazer esse conceito do que produz a periferia em termos de cultura, né, Elaine? Você trouxe aí uma caminhada, uma série de vitórias, que eu não vou dizer que são grandes, porque apesar de ter tudo isso, quando a gente vai discutir o tema de cultura com a periferia, com essa chancela da periferia, ela vem com uma luta completamente diferente, né? A gente vive numa cidade extremamente cosmopolita, com uma diversidade de cultura gigantesca, mas que sempre renegou a cultura periférica, né? Então, eu começo a minha fala dizendo que o nosso problema em relação à cultura em São Paulo não é a produção. A gente que vive na periferia, eu acredito que existe uma bolha assim, né? Porque a gente se tromba, a gente se conhece, quando a gente fala essa linguagem, a gente que vive na periferia, a gente sente isso pulsar, né? Eu estou agora falando com vocês e estou ouvindo um maracatu de fundo aqui, que é exatamente um retrospecto disso que eu estou falando. A cultura na periferia, ela existe, ela é pulsante, mas ela encontra uma série de desafios.
né? Os primeiros desafios, eles começam extremamente dentro desses espaços que, como você falou, eu acho muito bacana aí na Zona Leste vocês terem tido um avanço no sentido de ocupar esses espaços culturais de uma forma autônoma. Aqui, a ocupação ela ainda é no caráter como se tudo fosse um favor de alguém. A gente tem um coletivo de samba aqui próximo que ocupa a Casa de Cultura do Mboi Mirim, e recentemente eu fui num samba deles para visitá-lo, era um dia de garoa, e você tinha ali um samba a céu aberto, sem uma tenda. E aí eu chamei o presidente do coletivo e perguntei por que estava acontecendo aquilo, porque todo o material, e quem faz cultura na periferia sabe a dificuldade que é de você conseguir um material para desenvolver um projeto desse. Por que estava tudo ali na chuva? E ele falou que por uma questão interna, a administradora da casa não liberou a tenda, que está aqui dentro. Então, a dificuldade ela começa nesse ponto, né? E toda esse tipo de desafio, esses muros que são colocados, eles não retiram essa vontade da periferia em produzir essa cultura. Então, a gente está numa cidade que tem um orçamento, eu não vou dizer que é um orçamento ideal, mas é um orçamento considerável em termos de números, né? A gente está falando de 69 bilhões, está longe do ideal, está muito longe do que a gente precisa, mas isso se fosse distribuído de uma forma igualitária, observando essa cultura, porque o que a gente tem que ter em mente é que quando esse tipo de cultura ela vai para a pauta pública com lei, e aí eu já venho aqui para a lei das comunidades de samba, ela dá um viés completamente diferente para aquilo que está sendo realizado, né? Eu ouvi da boca de gente, de professores formados na minha quebrada, que samba era músico de bandido. A gente não vai muito longe, a gente teve uma expressão dessa em cadeia nacional, com uma piada há tempos atrás, que não vale a pena nem citar. Então, olha a importância de você pautar isso dentro de políticas públicas. Só que o que acontece? A gente primeiro precisa chegar até lá. E com as comunidades de samba, que é um trabalho que tem uma série desses pontos que a gente está colocando, porque não é um trabalho só musical, né? Eu não vou falar só do Quilombo Cultural Ibiraçamba, porque existem N trabalhos aí que fazem dessa forma. É um trabalho social, é um trabalho de identidade. A gente estava aqui um pouco antes da live, a gente estava aqui brincando, Zona Sul, Zona Leste, Jardim Ibirapuera. Por quê? Porque essa identidade ela é necessária para o nosso ser. Porque o cara da periferia que ele não tem uma noção do que é o espaço dele, e a cultura é responsável por fazer esse diálogo, por entregar para ele o que representa um Jardim Ibirapuera, o que representa a Zona Leste na vida dele, além da música, né? na formação do cidadão que está ali dentro, no papo com o menino que me vê tocando um cavaco numa roda de samba, e sonha em fazer um samba legal. Isso tudo é importante. E aí a gente consegue chegar, né? A lei das comunidades de samba, ela consegue chegar lá em 2018, depois de muita luta, porque esse trabalho ele vem lá de trás, né? Eu não vou nem dizer que ele vem lá do final dos anos 90, esse trabalho vem lá do século passado, lá das cidades do interior, quando os negros escravos batucavam nas festas do interior e não eram reconhecidos como cultura efetiva, como algo, era uma subcultura, como colocavam. Aí a gente chega com uma legislação que reconhece o trabalho e aí vai para a mão do Poder Executivo, né? O Poder Legislativo ele vai lá, envolve forças com interesses extremamente escusos, eu não deixo de falar isso, eu agradeço a toda a movimentação política que viabilizou a lei das comunidades de samba, mas existe muita política nos bastidores que atendem a outros interesses que não da nossa população. A lei chegou, só que ela chegou do jeito que os negros são colocados nas disputas desse Brasil, amarrada, sem nenhuma possibilidade de ser executada. Por quê? Porque não tem orçamento. Porque não tem nenhum tipo de orçamento. Aí a gente volta para discutir o orçamento na Assembleia Legislativa, tendo que pedir de novo passar e tendo que gritar que o samba, olha só, o samba que é um patrimônio histórico da humanidade, né? Antes da gente falar na questão de patrimônio material da cidade de São Paulo, batendo na porta do Legislativo dessa cidade cosmopolita,
pedindo para que fosse reconhecido e para que tivesse uma verba para que fosse fomentado um trabalho que já atinge milhares de pessoas. Não era um trabalho que estava começando, não era uma coisa que a gente estava pedindo uma verba, não. O que a gente pedia? A gente pediu um edital específico para esse trabalho exatamente para não haver esse tipo de degradação dentro de verbas que são destinadas para outras coisas. Porque quem olha de fora entende que você tem 2, 3 editais para a periferia e você está contemplando tudo. Então, falta esse conhecimento de dentro. Conseguimos a verba, e olha como que a coisa vai se desenrolando. A gente consegue a verba no final do ano de 2019, só que a gente volta para um diálogo com a Secretaria de Cultura. E diálogo com a Secretaria de Cultura não é nada fácil. Primeiro porque parece que não tem rosto, né? Na verdade, ela tem o estereótipo branco heterossexual, mas parece que não tem rosto quando você chega para conversar, não tem quem te atenda. E aí você chega para falar com o pessoal de lá, ninguém conhece o orçamento da cidade que eles estão administrando. Ninguém sabe onde está o dinheiro. Ninguém executa. Eu estou agora aqui, a gente está em setembro, e sabe como que as comunidades se viraram até agora? Do mesmo jeito que se viraram desde que o samba é samba, sozinho. Pegando a arrecadação durante o período de pandemia para distribuir para quem precisava, se virando para fazer algumas lives, se virando para fazer uma aula ou outra. É claro que as pessoas que contemplam esse projeto, elas não vivem de cultura, né? Ou pelo menos não deveriam viver esperando um retorno das comunidades de samba, porque a finalidade é outra. Mas é necessário, sim, que a coisa aconteça dessa forma. O dinheiro, ele não é o crucial para o trabalho acontecer, mas ele é importante para o trabalho se firmar e para ele ter continuidade. Então, assim, eu coloco a minha fala nesse aspecto como um militante da cultura na cidade de São Paulo, especificamente pelo lado de samba, e falando especificamente das comunidades de samba, a gente tem uma lei hoje, sim, uma lei que é de 2018. Eu não vou ficar aqui, apesar de eu ser técnico, eu vou ficar citando o número de lei, porque aqui não é essa a ideia. A gente tem uma lei das comunidades de samba. E aí, tal qual fizeram com os negros, quando houve a proibição dos navios negreiros trazerem negros para cá, e a gente criou a expressão para inglês ver, a gente ganhou uma lei e aumentou o número de escravizados no Brasil, aumentou o valor do escravo aqui, e a escravidão comeu solta. Tal qual quando se criou a lei do ventre livre, mas que não foi dada às mulheres a liberdade para que, de fato, aquelas crianças que foram nascendo, elas fossem saindo do cativeiro. A lei sexagenária, que também veio para a gente, mas veio no momento em que o negro já não tinha mais vida. A lei das comunidades de samba, como é tratado o direito dos negros nesse país, também veio, mas veio sem eficácia. Então, a gente tem uma lei, a gente tem um reconhecimento, que é força para a gente continuar a luta. Mas, infelizmente, a gente está anos-luz atrás de uma solução para essa questão da cultura na periferia. Sem entrar aqui, Elaine, em outros viés, que é a utilização do espaço, que quando é contemplado esses espaços, quando vem verba pública, quem é contemplado é quem está batendo a mão nas costas do vereador que faz alguma coisa nesse sentido, corrompendo o samba, e essa é a minha dor. A minha dor não é pelo homem que está sendo corrompido, mas é pelo gênero que está sendo usado como forma disso, que tem uma história e deve-se o respeito. E quando a gente impõe uma roda de samba na quebrada, a gente tem que ter essa noção de que tem ancestralidade, de que tem uma série de elementos ali que muitas pessoas antes de nós vieram e não dá para ser dessa forma. Então, é dessa forma que eu trago a minha fala, um trabalho pulsante em São Paulo das comunidades de samba. A gente tem muito orgulho do trabalho que é feito, mas, infelizmente, a relação com o poder público ela é extremamente escassa. A gente tem uma lei, sim, por mérito de quem aprovou, estava lá naquele momento, mas por muito mais mérito dos sambistas que estiveram ali, mas que se você pegar ela no seu bojo, você vai ver que ela é um retrato muito bacana para pendurar no quarto, na sala. Mas para a efetividade, ainda falta bastante caminho, tá, gente? Muito louco, né? E falando de... Bom, gente, eu acho que quem já quiser ir se inscrevendo, acho que é o momento, pode ir se inscrevendo, mas eu ainda vou, só para apresentar mais umas questões importantes, falar, por exemplo, do Plano Municipal de Cultura, Wagner. Você falou
da lei do samba, né? Assim, primeiro, quando a gente foi aprovar a lei de fomento à periferia, foi isso, 2 batalhas. A primeira para aprovar a lei foi escrita a muitas mãos durante 3 anos, né, pelos coletivos de cultura da quebrada. A gente fez questão que ela demorasse para ela ser de fato escrita por esses coletivos, né, sem apadrinhamento, que isso era importante, era inclusive um trabalho formativo, né, da gente para a gente mesmo, né, escrever essa lei. Aí depois a gente teve que brigar para que a Secretaria de Cultura não alterasse, né, o rigor das coisas que a gente tinha escrito na lei, e porque, segundo a Secretaria, as coisas que a gente queria que tivessem na lei não existiam, e a gente falava, mas é exatamente por isso que a gente está escrevendo a lei, porque elas não existem, a gente quer que elas passem a existir, né, para que nos atendam. Então, depois a gente teve que fazer uma briga muito grande, né, para garantir o texto da lei. E depois dessa discussão toda com o executivo, a gente teve que ir para o legislativo atrás de orçamento, né, da lei, porque esse não ia ser um trabalho do executivo, né? Isso, se a gente deixasse isso na mão do executivo, a gente não ia ter orçamento também. A gente teve que fazer uma batalha ferrenha e com várias tirações do tipo chamarem uma votação para quarta-feira, 3 da tarde, e aí a gente fazer um salve geral, uma pá de gente sem dinheiro de condução, pegando folga no trampo, faltando no trampo, e a gente chegava lá em 5 minutos, eles adiavam a votação para votar no outro dia, 10 da manhã. Assim. Então, a gente passou por isso várias vezes, esse desrespeito, né, à participação popular, né, nas tomadas de decisões. E, ao mesmo tempo, por exemplo, você tem a lei do Plano Municipal de Cultura, que é aprovado no município de São Paulo, que garante, inclusive, né, a lei pode não ser perfeita, a lei, né, a gente tem grandes questionamentos dessa lei do Plano Municipal de Cultura, mas é um plano que foi escrito, né, a partir de 3 audiências públicas de cultura na cidade, com propostas aprovadas pelos movimentos de cultura e que visava, por exemplo, o aumento de recurso, visava, por exemplo, a manutenção e ampliação dos programas da Secretaria da Cultura. E eu lembro que, né, a gente teve que ir na Secretaria de Cultura buscar o livro do Plano Municipal de Cultura, porque a gente recebeu um recado de que a Secretaria de Cultura ia se desfazer dos livros do Plano Municipal de Cultura. Então, a gente, quanto movimento, teve que ir buscar caixas e caixas para ter o documento escrito do Plano Municipal de Cultura, porque a Secretaria de Cultura retirou, e hoje eu fui fazer uma busca de novo, não tem na internet o Plano Municipal de Cultura, e você não encontra ele nos espaços de cultura da cidade. Isso porque o executivo se recusa a cumprir as metas, né, para pequeno, médio e longo prazo que estão no Plano Municipal de Cultura. Então, para não cumprir as metas, ele simplesmente achou que ia esconder, né, o nosso querido Sturm, né, na época que ele era secretário. Desculpa que meu cachorro está cestando aqui na porta. O Sturm achou que era só esconder o Plano Municipal de Cultura, que a gente não poderia mais reivindicar uma lei aprovada na cidade de São Paulo, né, com a garantia de várias metas que foram discutidas com os coletivos de cultura. A Jenny também tem um comentário, né, retornar para fazer uma fala, os elementos importantes. Jennifer. Gente, desculpa, porque eu achei que era só uma apresentação inicial e aí já entrou na discussão e eu falei, nossa, não falei nada. Eu acho que queria endossar aqui a luta de vocês para a aprovação da primeira lei de fomento à periferia, né? Acho que foi um momento que eu também acompanhei e dizer que eu participei também da primeira comissão, né? E eu acho que um dos pontos que eu queria trazer é pensar como é que, a partir de uma lei, como é que a gente fiscaliza para que a lei seja implementada naqueles moldes que a gente sonhou, porque a gente sabe que entre o que está escrito e a interpretação da lei e a vontade política mora uma lacuna gigantesca. Assim. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, sobretudo para essa tarefa que o Quilombo Periférico vai ter, né? Dentro da Câmara dos Vereadores, assim, né? A gente tem leis, algumas, acho que ainda faltam muitas leis, né? Para que privilegiem nosso povo, né?
principalmente do lado de cá, mas, sobretudo, naquilo que já está aprovado, aprovar uma lei não garante que essa lei seja executada como nós gostaríamos que ela fosse executada, né? E aí eu acho que isso é um ponto de atenção para a gente pensar as políticas culturais da cidade a partir do olhar de quem realmente, de onde essa política pública, onde ela realmente deveria acontecer, né? Então, eu fico pensando aqui em diversos pontos, né? Pensando mesmo na produção cultural da periferia, e aí eu acho que um ponto fundamental é a gente continuar trabalhando na perspectiva dos mapeamentos e das redes, né, para que isso seja permanentemente atualizado, e eu acho que é muito, muito importante, porque eu acho que o Wagner trouxe isso, né, o Jardim Ibirapuera de um jeito, a Zona Sul de um jeito, a Zona Leste de outro, né, como é que a gente se mantém atento às dinâmicas dos territórios? Eu acho que isso é um ponto fundamental se a gente quer pensar culturas nas periferias de maneira profunda, né? Os territórios, as suas dinâmicas, os seus fazeres, eu acho que é um ponto muito importante para a gente olhar e pensar a política pública dentro da cultura. Acho que outro ponto muito relevante é a gente pensar os processos de escuta, porque, enfim, nós estamos dentro do movimento cultural, nós temos uma compreensão da cultura, mas se a gente dialoga com o nosso povo na quebrada, e aí estou falando da minha mãe, estou falando das professoras, estou falando de uma série de pessoas, eu acho que ainda existe um certo distanciamento também, né? Dessa linguagem da cultura, do que a gente entende por cultura e do que a população também está vivendo enquanto cultura, né? Como é que a gente cria essas aproximações mesmo que aproxime o nosso povo, né, dessa perspectiva da cultura, né? Eu acho que é um ponto importante para a gente refletir mesmo sobre as lutas que a gente tem travado, né? Eu acho que a gente que vem desse lugar, que sempre pensaram qual é a política cultural da cidade e a gente mal conseguia se inserir, eu acho que a gente precisa olhar para esse ponto, né, de não pensar novamente o que a gente acha que é importante. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo essa plenária também, né? Eu acho que esse mecanismo de escuta e de amplitude para pensar as diversas culturas dentro da periferia, como é que a gente consegue abarcar as diversas manifestações, enfim, é muita coisa, né? É muita riqueza. Outro ponto que eu trago, eu acho que na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem poucas políticas, assim, pouquíssimas políticas culturais voltadas para as infâncias, né? E assim, a gente tem por hábito, né? E acho que por a gente vir de uma militância de juventude também, as políticas culturais elas estão pautadas principalmente para a juventude e para o público adulto, né? Como é que a gente pensa uma política cultural para as infâncias? E aí, nesse sentido, também pensando em infâncias pretas, infâncias que são vividas nos nossos territórios. Eu acho que isso pouco aparece também quando a gente vai pensar, quando a gente vai discutir mesmo as questões relacionadas ao campo da cultura, né? Outro ponto que tem sido, acho que o Wagner também toca nesse sentido, né? É pensar a contribuição, né, das culturas negras na cidade de São Paulo, para o que é São Paulo, para essa coisa cosmopolita que é São Paulo. Assim, eu acho que é muito triste que a gente ainda fique brigando dentro dessa política dos editais, que são tão poucos, e a gente precisa ir para cima para dar conta de que o poder público reconheça a contribuição da cultura negra e quanto a cultura negra é diversificada. Assim, eu acho que precisa existir alguma ação de fomento direto que seja voltada, sim, para as culturas negras. Eu acho que não dá mais para não pensar algo que vá nessa linha, que vá nesse sentido, né? Você trouxe também, Elaine, pensar os espaços de memória e patrimônio no território. Eu acho que isso é formação para o nosso povo também, né? Eu acho que quando a gente quer também pensar, a gente está pensando cultura na periferia, um espaço de memória garante que a nossa história também esteja sendo contada, e eu acho que é fundamental, enquanto política pública, que a gente vá para cima pensar nessas coisas. E, enfim,
eu tenho concordância com vários mecanismos de luta que vocês utilizaram para a aprovação da Lei de Fomento à Periferia, mas eu estou só trazendo pontos que eu acho que realmente são importantes, né? Pensar os espaços autônomos. Eu acho que a gente está no momento que a gente está aí vivendo uma efervescência da juventude LGBT nas quebradas, isso é muito vivo, isso é muito contemporâneo, né? Como é que dentro das perspectivas políticas a gente garante que essas pessoas, essas corpas e corpos possam se manifestar, né? Eu acho que a gente também tem um papel a cumprir nesse sentido. Nossa, eu anotei um monte de coisa. E aí, por último, para fechar essa fala, assim, mais de contextualização, eu fico pensando quais são os princípios que vão nortear as nossas ações no campo da cultura, né? Eu acho que é importante, para além de tirar ações, que a gente possa tirar princípios para essas ações, né? Porque, enfim, Quilombo Periférico tem princípios. E quais são esses princípios, né? Eu acho que você trouxe alguns princípios. O princípio da descentralização, alguns outros que você trouxe, mas eu acho que é muito importante que a gente possa dialogar a partir de uma lógica de princípios mesmo, né? Porque a gente sempre vai para pensar as ações, o princípio da participação popular. Eu acho que trabalhar com a ideia de princípios para pensar ações, para mim, é bastante importante, né? Porque eu acho que a gente abre também um canal de diálogo, assim. E acho que eu faço valer também uma fala que o Alex sempre tem trazido, que é pensar cultura também é pensar economia, né? Se a gente pensar que esses fomentos diretos, que, enfim, que os coletivos, né, e os espaços têm conseguido acessar a duras penas, né? Porque parece que a gente montou nos editais e estamos com a vida resolvida. Isso não é realidade, né? Um ano um espaço cultural pega um edital e consegue fazer muita coisa, no ano seguinte ele está totalmente à margem, assim. Você não tem uma garantia de uma continuidade para que aquele trabalho, naquela qualidade que foi alcançada, ele consiga permanecer, né? Então, essa descontinuidade, eu acho que ela também atende... Enfim, ela vai também quebrando por dentro, né? A gente que está aí fazendo cultura, porque um ano você respira, no outro ano você está ferrado igual. Então, eu acho que é pensar essa continuidade, como é que a gente garante algumas continuidades, né? Mas pensar cultura é pensar economia, e a gente precisa atrelar, né, essa ideia de cultura e economia permanentemente, aí não numa lógica de cultura e economia criativa que talvez na boca de alguns secretários, enfim, a gente sabe qual é o caminho e para onde leva, né? Mas quando a gente vai pensar cultura e economia na nossa quebrada, quando um grupo, um coletivo pega um edital, enfim, o quanto de grana é injetado localmente, o quanto isso reverte, né? Ali, naquele entorno mesmo. E eu acho que a gente precisa começar a trazer esses debates, porque parece que às vezes a gente está querendo brincar de ser jovem para sempre, né? Eu acho que algumas pessoas confundem. Não, esse pessoal da cultura, né? A gente já tem fama de que não gosta de trabalhar, um monte de coisa, e enfim, a gente sabe o quanto a gente trabalha e se desdobra. Então, eu acho que é muito importante pensar a cultura a partir de uma lógica também econômica e também pensar trabalho, né? Cultura como geradora de emprego e trabalhos para a nossa juventude. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vem de um tempo que a gente precisava ter um emprego formal e cultura era acessório no nosso tempo livre, né? Como é que a gente garante que esses jovens que, enfim, estão estudando dança consigam também acessar essas políticas para que eles possam continuar trabalhando com dança e não tenham que, de repente, fazer um telemarketing, que é o que acaba acontecendo, ou ir trabalhar num shopping, assim, como é que a gente fecha mesmo e começa a pensar um ciclo, né, um circuito, assim, né? A gente tem programas de formação para esses jovens, esse jovem trabalha e a partir do seu trabalho isso se desdobra e isso volta, né? Pensar mesmo de maneira cíclica. Eu acho que precisa elucidar isso. Acho que são pontos importantes assim que eu queria trazer na minha fala e pensar a cultura muito além, né? Para muito além de uma ideia de eventos também, né?
Eu acho que na cidade de São Paulo tem uma tradição horrorosa assim de pensar cultura a partir de uma lógica de eventos, né? Então a gente vai lá, bota três shows e aí, enfim, ou faz um festival, né? E pronto, né? Tá resolvido assim. O quanto as ações no campo da cultura passam por formação, enfim, formação, oficinas. Acho que como que eu posso explicar aqui? Estou aqui tentando achar a melhor palavra, mas vou falar do jeito mais natural. Então, eu acho que tem tanta coisa anterior, né, antes do evento que a gente vive, que a gente que produz cultura precisa fazer, que o evento é só uma parte final ou só resultado de um processo, né? Então, eu tenho um incômodo muito grande com essa cultura dos eventos da cidade, como se isso desse a expressão do que é a cultura em São Paulo. E eu acho que é muito pelo contrário, a gente precisa inverter isso, né? A gente está fazendo cultura o tempo inteiro e os eventos são uma das expressões da cultura. E eu acho que, eu não sei exatamente como a gente resolve isso, mas acho que é uma distorção de como a política cultural é pensada na cidade, e a gente sabe também que esses grandes eventos servem para, enfim, né, para fomentar interesses que não são nossos. Então, nesse sentido, eu acho que são essas contribuições que eu queria trazer a princípio e ressaltar novamente, como eu disse, a presença feminina na construção das políticas públicas na cidade de São Paulo, nas quebradas, né? Durante muito tempo, a presença das mulheres foi vista só nos bastidores, né? Então, assim, se você pensar, quem estava fazendo o orçamento tinha uma mulher, quem estava produzindo o evento tinha uma mulher, quem estava aparecendo no evento ou quem era convidado do evento não necessariamente era uma mulher, né? Sobretudo uma mulher preta, enfim, nós, né? Estou falando de nós, nosso território com essa configuração. Acho que isso mudou, mas eu fico pensando, muito importante você estar de frente nesse debate, Elaine, porque você foi uma das figuras centrais nessa mobilização mesmo da Lei de Fomento e do Fórum aí da Zona Leste, que você participa há tanto tempo, e acho que é importante falar disso, como se esse debate também fosse um debate que não fosse, as mulheres não fizessem parte. Então, acho que a gente entende muito de cultura, a gente entende muito de economia, porque a gente tem que gestar nossos espaços, nossas casas e nossos coletivos. Então, é muito importante que a gente esteja à frente dessas discussões. Assim, acho que botando a cara, muito mais manas vão estar junto, e a gente sabe o que um bonde de mina preta é capaz de fazer. Então, a princípio, as minhas contribuições eram essas. Eu posso falar um pouco depois, a partir de uma perspectiva do legislativo, mas eu vou ouvir outras questões aí que sejam trazidas pelas pessoas, porque as movimentações, como o Wagner falou na fala dele, assim, as movimentações do âmbito do legislativo, às vezes, vão muito mais no sentido de você barrar algo que vai ser prejudicial para a gente do que de conseguir necessariamente fazer com que a política se concretize como a gente gostaria, mas é importante a gente ter um norte e saber para onde a gente quer caminhar, e é por isso que eu quero caminhar com vocês, porque eu sou do Quilombo, né? Jenny, muito obrigada. Nossa, você tocou em pontos extremamente importantes e que com certeza vão ajudar a gente a desenvolver ainda mais o que a gente estava pensando aqui. E eu só queria lembrar também, a gente tem um inscrito já que é o Pablo, daqui a pouco a gente abre a fala com o Pablo, e quem mais quiser se inscrever pode ir colocando aí, gente. Que eu lembrei que, assim, quando a gente fala de cultura, né, na quebrada, né, e pensa na nossa subprefeitura, porque cada subprefeitura tem uma supervisão de cultura, na maioria das vezes que você vai ver, pelo menos aqui na Leste, eu sei que em várias outras subprefeituras é assim também, a única atividade que a subprefeitura promove é um show de uma rádio, sei lá, no final do ano, ou no carnaval, e, meu, é uma patifaria, e você vai ver, foi todo o orçamento que a subprefeitura tem para a cultura, foi para uma rádio, mas aí depois você pergunta, foi a rádio que ofereceu o show, e aí ninguém sabe do orçamento.
e aí depois promove um desfile no 7 de setembro que não vai ninguém, né? E é uma loucura, assim, o quanto o desrespeito, né, quase que inexistente, o trabalho das subprefeituras em relação à cultura e como isso reverbera nisso que a gente tem falado, né, de como o cidadão que está ali, ele não entende, né, que tem um processo antes da apresentação, né? Resume a atividade da secretaria, da subprefeitura, do que quer que seja, a fazer uma apresentação, né? E como isso é prejudicial para a gente. Bom, vamos ouvir o Pablo. Pablo? O Pablo é o Tiaraju, Pablo? Você está me vendo aí? Eu estou meio ruim aqui de conexão. Sim, dá para ver, dá para ver. Beleza. Boa noite, Elaine, que saudade de você. Boa noite a todas e todos aí. Jennifer, Wagner, pô, da hora escutar vocês, enfim, mesmo que seja por esse meio de internet aí, a gente possa estar trocando uma ideia. Eu queria fazer uma contribuição, eu acho que a Jennifer, o Wagner e a Elaine já tocaram em vários pontos aí fundamentais. Eu queria pôr na roda uma outra discussão, que é esse contexto político louco aí que a gente está vivendo, e que isso talvez reverbera para nós, fazedor de cultura, né? Nas quebradas. Bicho, o governo federal é um governo de extrema-direita, que o pior que pode ter está lá, a gente sabe disso. Mano. É um governo racista, é um governo homofóbico, é neoliberal, a gente vive quase uma ditadura nesse momento, e é bom que a gente saiba disso, que isso esteja bem evidente na nossa cabeça, que se chamou de democracia, que já era frágil 10 anos atrás, agora é muito mais frágil, entendeu? O limite é muito tênue do que é ditadura, o que é democracia, o que é liberdade individual, né? Isso daí, enfim. E toda essa geração que fez cultura, que faz cultura das periferias, mas não só das periferias, virou alvo principal. E a gente precisa ter isso com muita nitidez. Tem que ter isso com muita nitidez. A gente é alvo prioritário desses caras, entendeu? Porque incomoda. Incomoda porque é um pensamento diferente, porque é uma forma de fazer as coisas diferentes, porque coloca na sociedade discussões que não estavam. E os caras são retrógrados, entendeu? São conservadores, enfim, são neoliberais. Os caras querem destruírem o Estado mesmo, o que o Estado tinha de redistributivo, certo? Que ainda atendia a população mais pobre. Não é à toa que a gente não tem nem Ministério da Cultura hoje em dia. A gente tem uma ideia do grau de animosidade que essa turma tem com esta turma que somos nós, entendeu? Quando o Strume disse que ia dar porrada na cara do Gustavo, lá do Hermelino Matarazzo, é porque é essa mentalidade que está mesmo, entendeu? E aí é Damares, e aí é toda essa forma de pensar governo, de pensar sociedade, de pensar costumes, para saber que nesse âmbito da discussão cultural, seja ela pensada enquanto produção artística, ou seja ela pensada enquanto modo de vida, cultura enquanto modo de vida, a gente vai continuar sendo alvo. E a gente precisa saber disso, entendeu? Nós não estamos mais em 2008, nós não estamos mais em 2012, nós estamos em 2020 e o bagulho está doido. O bagulho está doido. Só que a gente também não tem que deixar de pautar tudo que sempre foi pauta histórica, entendeu? Que Jennifer já falou, que Wagner já falou. Não pode deixar o samba ser atropelado, entendeu? Não pode deixar tudo que é herança africana nesse país ser atropelado e silenciado. Isso não dá mais, entendeu? E é pauta que já vem vindo, está caminhando e está crescendo e não pode dar passo atrás nenhum. Não pode dar passo atrás nenhum, entendeu? Tem que continuar nesse acúmulo histórico mesmo. Porque é até isso que incomoda, né? Que essa elite que está incrustada no poder, é isso que incomoda eles. E a cultura ela virou um campo disso que a gente aprendeu a chamar de batalha ideológica, né? Porque é onde as ideias passam, é os valores, é como que as pessoas pensam,
é se a gente quer um mundo mais solidário, se a gente quer um mundo de partilha, se a gente quer um mundo plural, ou se é um mundo de um jeito só de pensar, se é um jeito só de vestir, um jeito só, uma religião só, sabe? É uma orientação sexual só, porque esse é o mundo que eles querem. É esse o mundo que esse núcleo de poder quer. Isso vai incidir diretamente nisso que a gente chama de cultura das periferias. Aí tinha isso que eu queria falar mais, dessa relação com o governo, com uma coisa mais geral mesmo, e com o conservadorismo na sociedade, que é muito grande também, e a gente precisa estar atento nisso. E a outra coisa que eu queria contribuir é nessa relação mais na quebrada mesmo, né? Que é uma coisa que me preocupa, que o Renato Almeida falou numa outra conversa que a gente teve há 2 semanas atrás, que a Jennifer falou agora, que é como a gente se relaciona com a própria quebrada. Que eu acho que aí tem uns nó ainda, que eu acho que tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente regride na discussão, mas a gente compreender que periferia é complexo de contradições, entendeu? Tem um monte de gente que pensa diferente, que faz coisa diferente, que não vão pensar necessariamente como nós. Então, a gente canta samba, mas tem os que é do sertanejo, tem os que é do rock, tem a turma que é do gospel, e a gente tem que abrir diálogo. É sempre isso que a gente tem que saber abrir algum tipo de diálogo, estabelecer algum tipo de diálogo com quem não pensa igual a nós. E não precisa pensar. Só não precisa impedir a gente de ser quem que a gente é, entendeu? Não pode a turma, os evangélicos, vir querer cercear um bando ou candomblé. Aí não rola. Quer ser, beleza. Cada um que exprima a sua cultura, a sua forma de pensar, mas respeite a do outro. E eu acho que a gente precisa aprofundar, talvez, nisso. Para a gente não virar uma bolha que só troca ideia com nós. No meu medo fundamental é esse. É a gente virar uma turma de 500 pessoas das quebradas, 200 em cada região da cidade, que a gente só troca ideia entre nós. Talvez a gente ficar atento a isso, de a gente saber avaliar e como avançar num diálogo com quem pensa diferente, quem até vive diferente de nós. Enfim, era isso. Obrigada, Tiara. Muito obrigada. Eu vou... Não sei se Jenny e Wagner querem comentar também. E antes eu vou ler um comentário, uma pergunta, na verdade, que veio na internet, para a gente responder aqui. Deixa eu pegar. Foi da... Acho que é Tete. TT ou Tete. Tete Tenório, que ela fala assim, aproveitando o gancho, os coletivos independentes devem ocupar, sediar nos equipamentos de cultura no município? Vencido pelo cansaço, muitos coletivos acabam alugando casas, espaços para realizar os trabalhos, manifestar, e por vezes acabam. Então, acho que ela está falando um pouco dessa dificuldade e um pouco que a Jennifer já tinha começado a falar, né, dessa manutenção, né, de como um grupo, às vezes, acaba por conta que não consegue se manter, né, desenvolvendo uma atividade, e fez um gancho aí com as ocupações, ou mesmo, né, com grupos que acabam alugando e emprestando alguns espaços. Não sei se Jenny e Wagner querem comentar. Eu quero falar sim. Aliás, endossar aí a fala do Pablo, acho que faz todo sentido. E um pouco na fala da Jennifer também. Primeiro na fala, num ponto final do que a Jennifer falou aí, que é importante antes da gente chegar nesse ponto, que é essa questão da profissionalização do agente de cultura, especialmente da periferia, só para deixar claro um contraste. Isso é um preconceito natural, porque quando a Secretaria de Cultura desembolsa R$300 mil para um show da Anitta ou de quem quer que seja, na 23 de maio, ninguém se levanta para falar que não existe uma proporção razoável e que com R$300 mil na periferia a gente faz chover praticamente. Esse valor não chega. Em relação a essa questão que o Pablo trouxe, isso é extremamente importante. As duas coisas. A primeira é da gente saber que, de fato, a gente está no alvo e essa coisa já saiu, vem do governo federal como uma grande força que vem tentando nos sufocar, mas ela vem refletindo nas micro-relações, né? A gente, como coletivo, a gente teve dificuldade de implementar uma cultura não, uma oficina gratuita, musical, com profissionais bancados pelo próprio coletivo,
dentro de uma escola pública de São Paulo que tem um índice de aprovação extremamente baixo. E a gente recebeu esse tipo de coisa, como você chegou lá no espaço para discutir, que você bem colocou, Elaine, a gente teve a porta da sala de aula fechada na nossa cara com crianças, esperando a gente para desenvolver uma oficina. E fomos vencidos pelo cansaço. E aí, já vem para essa questão que ela colocou, que é essa necessidade da democratização da utilização dos espaços públicos. A falta de conhecimento da diversidade, da necessidade periférica, ela gera esses pequenos amontoados dentro dessas casas e é praticamente impossível você entrar para desenvolver um trabalho a longo prazo dentro de um espaço público. Quando você consegue muita coisa, é com muito diálogo, tendo que engolir muito sapo para chegar naquele ponto. E aí entra um papel importante que vocês vão desenvolver lá nessa representação, que é trazer essa democratização, que é além de mapear essa diversidade cultural que a gente tem, que é extremamente importante, como a Jennifer já tocou, é essa questão de tentar democratizar esse espaço para que, de fato, esses trabalhos possam acontecer lá dentro. Os trabalhos que já existem, né? Esses que morrem porque não conseguem chegar a nenhum lugar, porque dependem desse espaço e não tem, e esses que nem sequer iniciam porque não tem espaço para acontecer. Porque não é fácil você chegar e falar, que nem a Jennifer falou, o evento é o ápice, é a apresentação, via de regra, de todo um trabalho anterior que vem sendo realizado. E esse trabalho necessita desse espaço. E aí volto para amarrar na questão do que o Pablo falou, que esse diálogo com a periferia é algo, eu acho que é o grande desafio de toda essa questão de quem faz cultura. Eu vou até além do próprio movimento negro. Por quê? Porque, infelizmente, eu vou usar aqui até um termo, e não é um termo que ele vem no sentido de trazer um preconceito, mas a igreja evangélica ela consegue desenvolver esse diálogo de uma forma muito mais eficaz do que a gente está conseguindo. Porque ela, até um certo ponto, ela consegue trazer uma hegemonia de pessoas ali dentro que não se conversam em uma série de outros pontos, mas que conseguem estar apoiando as atividades ali dentro. Eu não vou nem entrar nos porquês disso, mas a gente tem que olhar para a gente e falar assim, agora, por exemplo, eu entendo que isso aqui é uma bolha, onde a gente está aqui agora discutindo. Pô, a gente está olhando, eu estou aqui acompanhando pelo Face, a gente tem 29 pessoas, tem uma galera aqui dentro. Esse assunto interessa a quem? Esse assunto interessa o pai da Jenks, interessa ao meu pai, interessa ao meu sobrinho, interessa a muita gente da periferia que a gente não conseguiu ainda encontrar qualquer essa veia de trazer esse pessoal para discutir. Porque a gente tem, sim, uma mensagem extremamente importante para falar, mas a linguagem eu não sei se é a melhor, e eu também não sei se a melhor forma é a gente se corromper para ter uma linguagem mais rasa, para trazer esse pessoal para o nosso lado e tirar esse conteúdo que é extremamente rico que a gente tem que levar, né? Então, acho que aí, pegando um pouquinho de cada fala, acho que é esse um pouco que eu tenho para contribuir agora, mas daqui a pouco a gente está de volta aí de novo. Posso emendar aqui? Bom, acho que o Wagner respondeu bem e gostei muito dos comentários do Tiaraju também. Eu queria só trazer uma experiência, né? Uma experiência mesmo local, assim. A gente chegou a fazer, né? Aqui, via a organização social aqui, uma espécie de experimento de um agente comunitário de cultura, mas não nos moldes da Secretaria de Cultura, né? Acho que um agente comunitário de cultura tal qual como um agente comunitário de saúde, né? E a gente criou uma campanha que era meio que assim, quem consome cultura adoece menos. E a gente foi conversando, a gente andava junto com os agentes de saúde e a gente ia conversando de casa em casa para conhecer um pouco mais dos hábitos culturais da galera do nosso bairro, assim, né? E, óbvio, pensando em dimensionar isso para São Paulo toda, para toda a quebrada, eu acho que é uma coisa muito grande e que talvez não seja exatamente algo que a gente dê conta de fazer,
mas foi uma experiência muito importante, porque assim, é na escuta que a gente vai aprender novas técnicas de conversar com o nosso povo, assim, né? Eu acho que reforça essa importância da gente sair da nossa bolha e reforça esse momento conservador que a gente está vivendo, mas a gente sabe que o conservadorismo é a resposta para tudo que a gente foi capaz de criar e fazer, né? Se nós éramos uma juventude totalmente sem perspectiva no sentido de saber se estaríamos vivos ou não, eu acho que muitos de nós que estamos aqui, a gente sabe da importância desses espaços para que a gente se mantivesse vivo e da transformação que isso fez, enfim, para uma geração inteira, né? Então, eu acho que o conservadorismo ele é a resposta à altura daquilo que a gente foi capaz de fazer e transformar. E aí, de novo, estamos nós aqui para contrapor esse conservadorismo. Eu acho que muitas vezes a gente desanima mesmo, né? Porque num período em que você retrocede e a gente ainda está muito longe de alcançar os direitos mínimos que nós gostaríamos, a gente tende a desanimar, mas na verdade é uma luta que a gente escolheu para a nossa vida, né? Então acho que nesse sentido, para além de nós que já estamos aqui, vem a juventude com todo o seu gás, assim. Então acho que a gente tem muita gente do nosso lado, né? Para dar continuidade e ampliar as políticas culturais nas quebradas. E aí, pensando no que a Tenório trouxe, pensando nas contratações, né, eu acho que a gente pode, isso tem a ver com a questão do mapeamento, a gente pode, é óbvio que isso tem a ver com preconceito, isso tem a ver com, enfim, vou até falar de uma coisa que eu não trouxe, mas assim, há um tempo atrás, a gente nem sabia quanto cobrar quando a gente era contratado. A gente cobrava R$200, R$100, R$500. Se ganhasse R$1.000 para fazer uma apresentação, um show e etc., pô, você estava no lucro. Então, eu acho que, de novo, tem a ver com esse aprendizado, tem a ver com a economia, que é a nossa arte, né, ou o nosso trabalho enquanto produtor cultural, seja lá qual a atitude que a gente tem, ele tem valor, que passa por, inclusive, saber cobrar, saber valorar e saber se colocar diante desses grandes, diante mesmo da prefeitura, das subprefeituras, né? E aí eu acho que é possível amarrar a ideia de um mapeamento da produção cultural da periferia, a necessidade de contratação. A prefeitura ela é responsável por retroalimentar esses artistas, assim, né? E aí, por que nós não somos escolhidos? Eu acho que, nesse sentido, dá para a gente pensar algo que pressione para que a gente não fique ali batendo na porta e levando não. Em alguma medida, aquilo que a gente produz precisa ser considerado e precisa ser absorvido, né? Enfim, a gente sabe o tamanho da briga que é para isso acontecer, mas eu acho que é mais um caminho possível, né? E aí, pensando também nos espaços autônomos, né? Eu tenho um aprendizado nosso também, porque a gente sempre pensou a cultura de forma autônoma e a gente conseguiu fazer o que a gente fez, e durante muito tempo a gente achava que a gente não precisa do Estado para nada. Estamos nem aí para o Estado, vamos fazer do nosso jeito. Só que essa consciência de que existe um orçamento e o dinheiro é público obriga a gente a pensar que, sim, enquanto fazedores de cultura, a gente precisa também ser fomentado pelo poder público. É fundamental que isso também aconteça, né? Então, eu acho que a gente precisa amarrar, a gente precisa saber o quanto a gente tem, quanto a gente quer, e como a gente vai gastar esse dinheiro. Uma proposta mesmo, se a gente fosse gerir a cidade, né? Eu acho que a gente está falando, inclusive, aqui do que é possível dentro do legislativo e não enquanto executivo, mas ainda assim, né, fazer esse exercício de sonhar qual é a gestão cultural ou qual é a cultura que a gente quer, quanto a gente precisa. Eu acho que na Lei de Fomento à Periferia esse exercício foi minimamente feito também, né, Elaine? Do quanto do orçamento da cidade a gente precisa para fazer essa lei acontecer. Então, de novo pensar
em grana e aprender sobre esses mecanismos. Assim, eu tenho sentido que é cada vez mais fundamental a gente falar e pautar essas coisas publicamente. Agora a gente tem duas pessoas querendo falar. Primeiro o Alex, depois o Dico. Beleza? Boa noite aí a todas, todos e todas nesse quilombo periférico, nessa roda de bate-papo muito importante da gente falar da produção, né, cultural na periferia. Agradecer aí a oportunidade do espaço, a Elaine, a Jennifer, nossa parceira, a companheiro também do Ibira Samba, que veio para somar, que veio trazer também essa reflexão sobre a lei referente, né, que a gente tem das escolas de samba aqui em São Paulo. O Tiara, que sempre vem para provocar também, traz algo que é muito importante realmente, essa diversidade dentro da periferia. Eu, aqui nesse espaço, só venho reforçar um pouquinho a fala que a Jennifer falou, referente à economia da cultura, o quanto que é importante a gente entender, o quanto que é fundamental a gente se enxergar como trabalhadoras e trabalhadores da cultura, né? O quanto que a gente sabe que na esfera legislativa a gente pode construir, mas também o executivo, o quanto que é importante ele enxergar que as secretarias poderiam ter conversas, né, mais unificadas em ações mais conjuntas, né? Então, uma secretaria do trabalho seria estratégica estar junto com a Secretaria de Cultura, uma de planejamento, de direitos humanos, porque todas, né, se entrelaçam dentro do território, principalmente quando a gente fala da descentralização, né, de recurso público, né? O quanto que a gente sabe que, por exemplo, o orçamento da Secretaria de Cultura é de 435 milhões, 32 milhões, sabendo que 130 vai só para o Teatro Municipal, né, para a fundação do Teatro Municipal. E que a gente tem ainda a esfera das subprefeituras, que recebem repasse de mais de 1 bilhão, e a gente sabe que tem supervisões de cultura, muitas das vezes, loteadas, que não funcionam dentro dos territórios como deveriam funcionar. Enquanto isso, a gente tem espaços de luta, ocupações culturais, né, como o CITA, Quilombac, tantos outros parceiros aqui, enumerados aí, por quem conhece esse sistema, né, da economia da cultura dentro da periferia, que poderiam ser fortalecidos, né? Então, a gente sabe o quanto que a economia da cultura ela é importantíssima no desenvolvimento dos territórios, porque são esses artistas, esses movimentos culturais, esses espaços culturais, seja de ocupação ou seja independentes, e os artistas em geral, conseguem fomentar o território, né? Muitas das vezes eles que compram no mercadinho, eles que fortalecem pequenos empreendimentos, empreendedores. Então, quanto que é importante a gente enxergar o impacto dessa economia, né? Eu lembro que no primeiro ano de gestão que a gente teve do governo atual, foi tirado do orçamento da cultura 68 milhões de reais. E a gente sabe que não é acaba ficando simples para eles falar que estão tirando da Secretaria da Cultura, quando, na verdade, eles estão tirando do desenvolvimento dentro do território periférico. Isso que precisa ficar bem escurecido nas ideias. É dinheiro que estava indo para a ponta, era dinheiro que era descentralizado e que vai fugir. A gente fala que é a economia do balde furado, você fica enchendo, mas toda hora ele vaza. Então, quanto que é importante a gente conseguir trazer políticas de construções dentro do território, onde você contemple também a Secretaria da Educação. Quantos espaços foram fortalecidos com as bibliotecas, fora as bibliotecas comunitárias, fora as escolas com a entrada dos saraus? A revolução dos saraus para dentro das escolas foi fundamental na transformação de muitos jovens. Quando a companheira Jennifer fala da juventude, o quanto que essa juventude tem hoje uma parcela dela, né, colocada no emprego hoje, formal, informal, intermediário, sem garantias. E quanto que dessa juventude gostaria de também trabalhar com o que gosta? Trabalhar com a cultura, no audiovisual, no teatro, no sarau, sendo letrista, sendo o que ele quiser, né? E o quanto que é papel fundamental do Estado fomentar esse tipo de ação.
o quanto que é importante a gente chegar antes do fuzil com esse jovem, né? Se a gente chegar com o livro antes, a gente vai conseguir ajudar muito mais o desenvolvimento desses jovens na periferia. Quanto que é importante chegar o livro antes, chegar o disco, o vinil, chegar outras ferramentas transformadoras da cultura dentro da quebrada. Então, eu acho que é muito importante a gente debruçar e conhecer o orçamento da cidade, saber aonde ele chega, o quanto que a gente sabe que foi reduzido os recursos de projetos, de editais, igual a companheira Jennifer falou, mas eu sempre acredito que a lei de fomento é uma experiência que a gente deve buscar praticar mais, porque ela é uma construção que, dependendo do governo que entre, ela vai se manter, né? Ela vai perpetuar e ela vai aumentar cada vez mais o seu orçamento. Como que a gente consegue considerar e construir leis, porque a lei ela é diferente do edital, que transfere uma concorrência entre nós, que acaba a gente só fazendo um serviço de prestação de conta para a secretaria, quando, na verdade, é um polo de desenvolvimento que está sendo criado, é um laboratório que está sendo criado de tecnologias e aplicativos sociais desenvolvido pela quebrada. A quebrada não é a base, é a ponta tecnológica do desenvolvimento social. Então, quanto que é importante a gente se considerar, sim, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Isso é uma afirmação. Isso faz com que a gente não perca recurso. E outra coisa que você tem fantástico, o ano passado, falando um pouco, foi investido 18 milhões de reais na virada cultural. E teve um comentário lindo, manchete de jornais e capas de revista, falando que gerou uma economia de 235 milhões. No centro, só se for. Porque na quebrada, além de não chegar à tecnologia, porque o palco vinha contratado do centro. Porque muitos dos cachês eram inferiores a quem era contratado no centro. E nem a produção cultural periférica era contratada, gente. Nós temos produtoras fantásticas, nós temos serviços e produtos hoje de uma economia periférica que deve constar na folha de pagamento, sim, do Estado. Por que sempre tem que ser as grandes empresas centralizadas ou parceiras e aliadas, né, os amigos dos amigos, que sempre são contemplados com os editais, né? Então, hoje, a periferia desenvolve diversas atividades culturais. E aquela famosa coisa, né? Levamos a cultura para a periferia. Isso irrita, gente. A cultura já está aqui. Fomenta ela. Dá oportunidade dessa transferência de dinheiro, essa descentralização que nós desenrola. Como o companheiro colocou, 300 mil reais na nossa mão, a gente faz muita coisa, muita atividade. E o quanto que é importante também a gente colocar uma provocação de um calendário periférico dentro da cidade de São Paulo. Olha quantas atividades culturais acontecem. Eu vou citar só aqui da Sul, não sendo territorialista nem puxando sardinha, mas pense em São Paulo inteiro o tanto de atividade cultural que acontece. Aqui na Sul, Feliz, Feira Literária da Zona Sul, a Mostra da Cooperifa, Noite dos Tambores, Festival do CITA, Festival Percurso, ou seja, tantas atividades que são, sem falar do 100% favela, 18 anos que os caras lá na Sabim fazem o 100% favela. Por que essas atividades não constam no calendário da cidade oficialmente? Porque isso daria a garantia da estrutura mínima, que a gente precisa, porque todo ano nós temos que fazer uma ocorre. Pega o gerador dali, pega o banheiro químico dali, pega o palco, a iluminação, fica devendo. Quantos e quantos parceiros e parceiras ficaram devendo, fazendo uma atividade dentro da quebrada, que é uma política pública que deveria ser fomentada pelo Estado. Então, é um pouco disso que eu queria falar, da economia da cultura. Estou muito contemplado por essa sexta-feira, várias pessoas, tanto aqui no Zoom, quanto na página do Facebook, para a gente trocar uma ideia sobre a produção cultural periférica. É super importante. É um tema muito importante pela conjuntura política e econômica que a gente vem passando na cidade de São Paulo. Essa cidade que precisa ser mudada definitivamente na sua estrutura. Boa, Alex. Agora a gente tem o Dico e depois também a gente tem algumas considerações da galera que está assistindo pelo Facebook. E aí o El vai dar uma lida para a gente lá nos comentários do Facebook. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes aí. Quero agradecer aí essa possibilidade de poder compartilhar um pouco também nesse momento.
Na verdade, eu quero parabenizar aí o Quilombo Periférico, que vem fazendo a sua campanha aí e vem fazendo uma coisa que eu gostei muito, que é desmistificar o que as pessoas não conhecem. Por exemplo, qual é a função de um vereador, por exemplo, sabe? E às vezes as pessoas vendem seu voto porque ela não sabe a função do vereador, o deputado, ou do conselheiro, ou do que quer que seja, assim, sabe? E aí a gente tem uma grande potência, que é essa comunicação maravilhosa que a gente tem, que ainda não é democrática, né? Porque a gente a internet pode travar, parece que ontem o Google travou, hackearam o Google, é isso mesmo? E, e aí eu acho que o que eu queria dizer é esse lance de compartilhar essa comunicação mesmo. Por exemplo, essa lei de fomento que tá sendo dialogada, que foi conquistada, mas não conquistou ainda a verba. Mas, por exemplo, antes disso, houve essa construção da lei de fomento da periferia, por exemplo, sabe? Então, eu acho que tem coisa que acaba não aproveitando as coisas que a gente acaba mesmo fazendo, por falta, talvez, as pessoas não acabam não sabendo o que é uma lei, por exemplo, sabe? O que é um edital, que acaba sempre botando numa situação de concorrência, e não é uma situação de concorrência, é uma situação de potencialização de conhecimento e de tecnologias criadas de diversas formas, né? A gente está usando aqui a tecnologia do Zoom e que está sendo replicada isso no Facebook, por exemplo, sabe? E a gente e que falta e de saber utilizar justamente essas ferramentas, porque a gente está sendo justamente gravado, registrado, está aqui na nossa, né, tipo, e a gente não tem, a gente tem o máximo cuidado para fazer tanto quanto as políticas públicas que a gente adquire, né, através de leis, através de editais, o quanto que é cobrado das notas fiscais, dos recibos, e quando a gente vai pedir uma prestação de contas, de que é feito, por exemplo, que nem foi feito, o Alex disse sobre uma questão da virada cultural, que não chega adiante a isso, sabe? Então, escurecer essas ideias, justamente, não só para essa bolha, justamente como o nosso amigo Wagner falou, e a gente conseguir compartilhar isso com o nosso povo, que não está dentro dessa bolha, é fundamental. Então, a gente utilizar justamente os veículos de comunicação que a gente tem nas nossas mãos, sabe? Sei lá, enfim, de várias formas como cada um se comunica, mas utilizar isso com precisão, sabe? Que é fundamental a gente conseguir comunicar, escurecer as dúvidas e as coisas que as pessoas não têm o conhecimento, que também a gente teve dificuldade para saber, que a gente também não sabe, que a gente fica descobrindo isso, que nem a Elaine mostrou sobre o plano municipal de cultura. Isso é um crime, tá ligado? Isso é um crime da gente de não ser popularizado isso, sabe? Tipo, então, é isso. Queria dizer que sobre parabenizar o Quilombo sobre esses esclarecimentos, esses escurecimentos que estão acontecendo, e que a gente consiga potencializar mais nesse pensamento aí também. Show de bola, Dico, valeu. Gente, a gente está já adiantando na hora, a gente vai ler alguns comentários, e o El vai ler agora para a gente, depois a gente tem a Samara inscrita, e se alguém quiser se inscrever ainda, se inscreve agora na fala do El, enquanto o El está lendo os comentários e as observações da galera do Facebook, para a gente ir encaminhando para o final já o debate por hoje, por hora. O El. Salve, salve, galera! Tudo bom com vocês? Vou colocar aqui meu rosto. Salve, salve! Eu sou o El, tô aqui fazendo a moderação da live para vocês. Queria primeiro parabenizar aí a discussão. Acho que é muito importante a gente ter especialistas como vocês, né, falando com conhecimento do território. Isso para mim é muito importante. Saudar todo mundo também que está acompanhando essa live no Facebook e comentando aqui com a gente também no Zoom. Então, queria destacar aqui rapidamente alguns comentários, né, dizer que esse programa
do nosso quilombo, ele está sendo construído coletivamente junto com todos vocês, e os comentários são muito fundamentais para que a gente também construa, né, e faça com que as vozes de vocês ecoem também nesse processo, nesse projeto político. Então, vamos lá. Tete Tenório comentou aqui, aproveitando o gancho, os coletivos independentes devem ocupar, sediar equipamentos de cultura do município. Vencidos pelo cansaço, muitos coletivos acabam alugando casas, espaços para realizar trabalhos, manifestar e por vezes acabam. Bom, mais gente comentando aqui, o Jorge Peloso, ele comenta, democratizar radicalmente o acesso à arte e à cultura para que seja possível economicamente produzir, fluir e difundir as criações. O Fábio aqui, ele coloca com exclamação, cultura na periferia como política pública já. Descendo aqui mais alguns comentários. Fernando Ferrari, ele fez aqui uma contribuição com uma pergunta, não sei se vai dar tempo de todo mundo responder, mas eu vou soltar aqui. O programa Veia e Ventania era um programa que levou saraus periféricos nas bibliotecas municipais e saraus tinham como devolutiva articular as instituições do entorno. Nós, do Sarau A Voz do Povo, fizemos articulação com escolas, ONGs, CAPs e MSE. Todos conviviam na mesma biblioteca, mas essa política de ocupar os espaços como escola e serviços é uma lei importante a ser pensada para os coletivos das quebradas. O que acham? Diego coloca aqui, desenvolvimento territorial na veia. Bom, gente, primeiro então saudar todo mundo que compartilhou, que de alguma forma também deixou seu comentário, sua contribuição para esse programa, essa discussão sobre cultura aqui do nosso quilombo. Dizer que a gente vai ter outras questões aí futuramente para discutir, são todos convidados, infelizmente o tempo é curto para todo mundo também, para a gente ler todos os comentários, mas enfim, vocês podem interagir aí com a gente na página, que a gente está sempre aberto para receber sugestões, críticas, enfim, vamos construir tudo isso junto. Força Quilombo, é nóis. Vai lá, Elaine, com você. Obrigada pelos comentários aí, gente, até nosso co-deputado Fernando Ferrari. E Samara, chamar Samara, a gente está encerrando as inscrições, então tem a Samara e o Júlio inscrito, e aí depois que Samara e Júlio falar, a gente pode voltar para os comentários aí dos nossos convidados. Samara. Olá, gente, boa noite a todos. Que prazer, que honra estar aqui hoje com tantas pessoas maravilhosas. A minha contribuição como uma pessoa, queria fazer essa contribuição como pessoa que viveu, né, essas políticas culturais na infância, né? Eu cresci no bairro do Jardim Ângela, na Zona Sul. Na época da minha adolescência, era um bairro muito perigoso, muito violento. A gente perdia muitos jovens mesmo por crime, por tráfico, como a gente perde hoje, né? Pelas questões que a gente já sabe. E teve 2 projetos que mudaram muito minha vida e eu acho que foi de muita importância mesmo, né, para minha construção como pessoa. Um deles foi o Clube da Turma, que lá tinha dança afro, e eu amava fazer aquela dança afro. Tinha balé, tinha teatro, e eram coisas bem culturais mesmo. E o outro, que eu achei que também foi muito importante, foi o Timbalata, né? Que o Timbalata era no fundo de uma casa, tipo uma tia que fazia um trampo de a gente fazer uma música com lata mesmo, e trazendo essas questões da nossa ancestralidade, né? E era a única coisa que tinha na periferia naquela época. Então, assim, de segunda a sexta eu ia para o Clube da Turma, e no sábado e domingo eu tinha um Timbalata, né? Então, como que foi importante nessas produções culturais na periferia, esses incentivos, né, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento como pessoa, como abriu a minha cabeça para muitas coisas e como isso faz bem, né? Faz bem para a nossa alma, isso deixa a gente mais feliz, e é um processo de cura também, né? Para muitas mazelas que a gente vive na periferia. Então, assim, é muito importante mesmo. Eu queria dizer que sou grata, né, por ter vivido isso, né, na minha infância, na minha adolescente, com muito esforço de muitas pessoas batalhadoras que batalharam para que, acho que esses jovens da minha infância hoje pode falar que teve cultura na periferia, e que a gente vai lutar sim por mais, porque a gente precisa que nossos jovens, nossas crianças e os nossos adolescentes tenham mais cultura ainda para fortalecer a gente. Era essa a minha contribuição. Beijo. Obrigada, Samara. Júlio, querido. Boa noite, manas. Boa noite, manos.
acho que fica aqui a tarefa de trazer alguns registros importantes da nossa carta-programa, né? Primeiro dizer que na semana passada nós realizamos uma plenária sobre rede de proteção aos direitos da criança e adolescente, onde a gente já assume nosso compromisso contrário ao genocídio, ao infanticídio, à institucionalização em massa de crianças e adolescentes. E um dos nossos compromissos é o fortalecimento das políticas, projetos e programas para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Outra coisa importante, nosso fortalecimento no processo de consolidação, estruturação e formação continuada para os conselhos tutelares. E dos elementos do debate de hoje, acho que uma das questões fundamentais é a nossa luta, né, pelas condições de efetivação do fomento, da lei de fomento das periferias, priorizando aí os artistas, os artistas das quebradas, né? Chega do dinheiro nosso estar na mão das grandes elites brancas para produzir filmes globais. Chega da cultura periférica ser tratada como secundarizada pela elite branca da nossa cidade de São Paulo. E chega do silenciamento dos nossos tambores, dos nossos corpos, das nossas mentes e da nossa capacidade intelectiva de fazer resistência por meio da cultura. E outra questão importante, que acho que é fundamental para o nosso programa, é o investimento dos 10% do do orçamento municipal para a produção cultural nas periferias. Então, a gente está falando de uma cidade que produz bilhões, e 10% para a produção cultural é mais que urgente, é necessário e é para já. E o Quilombo tá lindo como quê? O Quilombo tá lindo como quê? Só faltava você, e que a gente possa, nesse axé, nessa energia, pautar a construção de políticas públicas, de cultura, de educação, de saúde, de assistência na cidade de São Paulo. Obrigada, Júlio. Contribuições importantes. Aí fez um salto de 10%, a gente tem pedido 2% há muito tempo. Para a cultura, o Júlio já saltou para 10%, porque o bagulho é louco, a gente tem que pensar grande, né? Para a gente desenvolver nossos projetos. Mas, enfim, queria... Não sei se Jennifer e Wagner têm comentários a fazer. Nessa reta final, já fazer as considerações finais e, em seguida, para a gente encerrar também, eu vou fazer algumas observações que a gente já pensou numa carta-programa aí para o nosso mandato, que vai rolar. Jennifer e Wagner. Vou falar aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Rapidinho, só queria trazer também a lembrança de uma lei muito importante para as quebradas, que foi a Lei 13.540, que é a criação do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, né? Eu acho que lá atrás, né, no ano de 2003, a gente sabe o quanto foi importante, então reiterar e reafirmar a importância de leis, né, que garantam que a política vai ser implementada. Eu queria trazer um elemento que eu não trouxe, que é sobre pensar a gestão territorial dos espaços públicos pertencentes à Prefeitura de São Paulo, sobretudo no âmbito da cultura, né? Porque quando a gente consegue conquistar um espaço cultural, muitas das vezes ele é gestado por pessoas de fora, então eu acho que é reiterar essa importância de que a gestão seja do território, das pessoas que conhecem a dinâmica do território. Eu não sei como a gente consegue garantir isso, mas a gente precisa, no âmbito da fiscalização e da pressão social, né? Porque a gente, né, legislando lá e fiscalizando por dentro, mas a pressão do movimento social e cultural por fora, que independente da nossa, né, do Quilombo estando na Câmara e outros parceiros, externamente continua sendo muito importante a movimentação
dos grupos, dos coletivos e das pessoas que estão aí nessa luta da cultura, né? Isso é indissociável, assim. E aí, outra coisa que eu gostaria de trazer é uma perspectiva de conselhos comunitários também, né? No âmbito da cultura, assim, eu acho que é muito importante a gente retomar algumas coisas que deram certo em outras gestões há muito tempo atrás, e não só na área da cultura, né? Acho que teve outros conselhos comunitários para discutir, inclusive o bairro, né? Numa perspectiva intersetorial, como trouxe o Alex, né? Porque às vezes quando a gente segmenta, as pessoas também não sabem se elas podem contribuir. Quando a gente junta e torna ampla, né, todas as dificuldades ou todas as problemáticas ali do território, eu acho que às vezes consegue engajar mais pessoas. Então, para finalizar assim como contribuição, queria trazer isso. O Fernando falou do Veio Ventania, mas acompanhei de longe, sei que foi algo que levou para muitos lugares, né? Os saraus, para as escolas, para as bibliotecas, e enfim. Eu acho que é muito importante, não falei disso, mas cultura e educação, né? Foi sempre o que a elite sempre priorizou, que a nossa educação e o nosso acesso à cultura fosse o mínimo possível, porque eles sabem o que significa pessoas que têm um bom preparo educacional e cultural, assim. Então, nesse sentido, eu acho que é isso, educação e cultura, elas não se separam, e na Quebrada a gente sabe que é isso, que está junto, que cultura é educação e educação é cultura. Pode ir lá, Wagner. É isso. Bom, boa noite para os encerramentos aqui já, né? Como você falou, a gente está aí nos encaminhando, então agradecer esse projeto maravilhoso que é o Quilombo Periférico, nesse momento muito difícil político que a gente está vivendo, ver, sentir e vivenciar essa representatividade é algo extremamente importante. Para mim, eu que venho do movimento negro, eu que tenho esse trabalho, eu que tenho toda uma desconfiança com a classe política, eu de fato me sinto extremamente representado e extremamente integrante desse quilombo, tá? Agora, em relação às questões específicas aí do que eu vim falar hoje, eu acho muito importante lá dentro da Assembleia a gente brigar para dar efetividade a essa legislação que é voltada para o samba de São Paulo. Né? O samba dentro de São Paulo ele tem uma vida própria, que ela não é enraizada naquela história do samba do Rio de Janeiro, ela é uma cultura daqui, ela tem nomes, ela tem pessoas, a gente tem entidades vivas do samba que tem muita história para contar. Então, é da efetividade criando esse edital que a lei trouxe, ou dando efetividade para que ele aconteça, criando uma feira para que as pessoas consigam conhecer esse trabalho que é realizado pelas comunidades de samba, levar esse trabalho para junto das escolas, porque, como a Jennifer bem trouxe, cultura e educação não caminham separados, e há uma necessidade especial da cultura negra entrar de vez na escola e não só ficar no papel, como a lei veio. Então, trazer... E quem tem condição de levar? Não dá para a gente esperar só do professor que já batalha muito e tem ali muitos leões para matar, que ele dê conta de toda essa imensidão que é a cultura negra. Então, levar os sambistas, levar as escritoras, levar o rapper, ter essa troca efetiva na educação para que os nossos pequenos tenham contato e entendam que existe esse caminho e para, como o colega nosso falou aqui, eles tenham condição de vivenciar, ter isso como estilo de vida. A gente tem o Estatuto do Samba, que traz a necessidade de marcos na nossa capital, o Largo da Banana, que é onde hoje está o Memorial da América Latina, e merece ter um tratamento como um marco histórico do samba de São Paulo, porque foi ali que tudo começou. Né? Ali, de fato, é um espaço que está completamente esquecido. Colocaram uma placa lá agora, como patrimônio histórico também, mas nem de longe representa a grandiosidade que esse espaço representa para a cidade de São Paulo.
Eu estou falando aqui da cultura do samba especificamente, porque é uma cultura que a gente tem e é um movimento que ele vai ultrapassar qualquer mandato que seja, mas eu não tenho dúvida que, como uma cultura negra, ele vai ter o tratamento adequado e a luta contínua, que é o que a gente traz até aqui e daqui para frente, e para que ela cresça e, de fato, ela se torne pauta pública. A cultura negra tem que ser pauta pública séria, ela não pode ser secundária, ela não pode ser tratada como algo que dá para fazer, como algo que vamos ver, como algo que, quando a virada cultural acontece, a gente tem que estar lá na porta batendo, pedindo, pelo amor de Deus, porque um projeto depende da verba de um evento anual, que tem uma verba completamente mal distribuída em São Paulo. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Chegou a hora de São Paulo olhar para a cultura negra como algo inerente à sua história e como algo na altura que tem que ter. E você pode ter certeza que a gente lá dentro e que a gente fora também, porque essa luta não acaba e nem começa no mandato, né? Eu acho que a grandiosidade é trazer isso que esse grupo está trazendo, que é o que o Mano Dico disse, é de estar ensinando o que é, de estar trazendo a palavra. Então, assim, a nossa luta, ela não começou agora e ela não termina daqui a 4 anos. Ela tem muita caminhada pela frente e eu estou muito feliz de estar integrando um projeto que, de fato, tem a minha cara, a minha cor, a minha história e os meus ouvidos. Então, muito obrigado, gratidão. Tamo junto. Acho que é isso. Obrigada, Wagner. Acho que essa alegria, assim, essa coisa é algo que todos nós, a gente fica sempre pensando. E já emendando numa coisa que a Jennifer falou lá atrás, que é pensar qual é o nosso projeto, né? Qual que é as nossas bases, né? O que a gente está pensando por detrás de todas essas propostas, né? Eu acho que quando a gente fala de um mandato que a gente pensa, né? Do que a gente pensa para a cidade, a primeira coisa que vem na cabeça e que a gente sempre diz é que a nossa luta aqui é por uma cidade antirracista. E eu acho que nisso está incluso pensar que todos os avanços, né, que a gente pensa para a cultura passa por um projeto de mundo antirracista, de São Paulo antirracista, de Brasil antirracista e de mundo antirracista, né? Então, obviamente, que a gente tem conversado de pautar não só como um critério específico, né, que entra lá, né, mas como uma pauta transversal em todas as propostas e leis e tipos de fiscalizações que a gente pode fazer, que é pensar, cara, a inclusão através de medidas afirmativas, como, por exemplo, medidas de cotas raciais nas equipes de avaliação de projeto, cotas de gênero nas equipes de avaliação de projeto, dos fomentos da Secretaria de Cultura. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em cotas raciais no Conselho Municipal de Cultura, que precisa ainda se constituir, né? Então, a gente tem que pensar no Fundo Municipal de Cultura, né, fiscalizar o Fundo Municipal de Cultura, mas também pressionar para que tenham critérios raciais e de gênero, né, e de diversidade artística no Conselho Municipal de Cultura, né? A gente tem conversado também sobre os regimes de comodato, né, com os coletivos de cultura, porque isso não pode depender do humor do secretário de cultura, né? O secretário de cultura, como já bem foi falado aqui pelo Tiaraju, não pode olhar para um produtor cultural de periferia e falar que vai quebrar a cara dele porque ele não quer desenvolver o trabalho do jeito que o secretário quer fazer, né? E é trabalho nosso também no legislativo fiscalizar esse tipo de comportamento abusivo, né, que vem a partir do executivo também, né, para esses coletivos culturais. Então, a gente tem pensado também, e assim, uma das coisas que é básica e fundamental, que é a implementação da lei do Plano Municipal de Cultura, né? Porque lá existem metas que já foram debatidas amplamente com a sociedade, né? E que se a gente tiver que melhorá-lo, né? Se tiverem coisas que precisarem ser acrescentadas, a gente acrescenta a partir de lá, mas a gente precisa respeitar as leis que já foram implementadas na cidade de São Paulo, né? E aí, dentro do Plano Municipal de Cultura, há várias leis que a gente adoraria destacar, que a gente já fez um trabalho incrível, né, enquanto movimento, de pressionar
para que essas metas aparecessem no plano de cultura, e agora a nossa função, né, no mandato seria de pressionar para que elas fossem implementadas, né? A gente tem, por exemplo, visto a Lei de Fomento e vários outros projetos reduzirem o alcance, né, dentro da Secretaria de Cultura, justamente por conta de uma redução de recursos, por estar reduzindo a equipe que funciona na Secretaria de Cultura. Então, cada vez mais você tem menos técnicos, né, com esse discurso, como já foi colocado aqui, neoliberal, de enxugar Estado, que, na verdade, visa, simplesmente precarizar, né, o serviço público para depois justificar que ele não precisa existir ou que ele funciona mal, né? Então, a primeira meta, a meta mais votada da última Conferência Municipal de Cultura foi a reorganização da Secretaria Municipal de Cultura, porque é uma secretaria que ficou há 30 anos sem concurso público, né? Então, os funcionários já estavam aposentados, estavam locados em outros espaços, e você não tinha como essa secretaria funcionar da maneira que deveria funcionar. Então, isso também é uma pressão forte que a gente precisa aplicar para cima do executivo, né, e do legislativo, que é a implementação real do Plano Municipal de Cultura, né, que a gente consiga elevar essas metas. E eu acho que uma meta que é extremamente importante e que o movimento cultural tem batido há muito tempo é o mínimo de 2% para a cultura com descentralização de recursos, né? E acho que, a partir daí, também, acho que talvez o mais importante, a gente, enquanto mandato, tem pensado como a gente, enquanto vereadores, né, e vereadoras na Câmara, a gente consegue fortalecer também o trabalho que é desenvolvido na Quebrada. E qual que é a função, né, da gente como vereador? A gente consegue facilitar o trabalho dos agentes culturais que têm desenvolvido já, né, que continua, que nunca desapareceu, né? A gente sempre fala isso, né? Quando a gente ouve, e é correto afirmar, né, que a esquerda, né, os partidos, elas precisam voltar a conversar com a base. A gente sabe que teve uma galera que nunca saiu, né, da base, né, que continuou desenvolvendo o trabalho da base, e é função nossa, né, e pensando de estar nesse outro lugar, é função nossa viabilizar e fortalecer sempre o trabalho desses coletivos que continuam, nunca abandonaram e continuam fazendo e desenvolvendo o seu trabalho nos territórios da cidade. Queria agradecer demais, fazer o meu momento blogueirinha agora e pedir para todo mundo curtir as hashtags e comentar com as hashtags do Quilombo, hashtag eu sou do Quilombo, eu sou Quilombo Periférico, para curtir, gente, e seguir a gente nas redes sociais. Então, a gente está sempre como @Quilombo Periférico, e no Twitter a gente está como @Quilombo Perifa. Então, assim que acabar aqui a live, já pode ir nas nossas redes, curte, compartilha, segue a gente, porque a gente está fazendo sempre esse contato através das redes sociais, porque infelizmente a gente está no meio de uma pandemia e a gente está se vendo muito menos, quase nada, do que a gente gostaria de se ver, né? E para encerrar mesmo, eu queria convidar todo mundo que está aqui, a gente segue com as nossas plenárias do Quilombo Periférico, discutindo o nosso programa, e a próxima plenária, que é do dia 2, talvez seja uma das mais importantes, porque a gente já vai estar oficialmente candidato, por enquanto é pré-campanha, então tem muita coisa que a gente não pode fazer ainda, não pode falar, e a partir de domingo a gente já é oficialmente candidato, a gente já pode fazer campanha, né? E aí a nossa próxima live vai ser na sexta-feira, faremos Palmares de novo, é o tema, a gente vai discutir o que é isso aqui, o que a gente quer, que cidade antirracista a gente quer, com convidados extremamente especiais para a gente. E a gente convida todo mundo que colou, porque vai ser uma live que a gente vai abordar vários temas que a gente quer fazer discussão política na cidade de São Paulo. Então é isso, quero agradecer de novo, Jennifer, Wagner, todas as pessoas que colaram entre o Zoom aqui e nas redes, que a gente teve mais de 60, 70 pessoas que participaram do debate aqui com a gente. Isso é muito importante, como o Júlio já falou, né? A gente está construindo coletivamente, né, as nossas metas e as nossas prioridades do Legislativo. Então, agradecer todo mundo, o afeto é o nosso feitiço,
E a gente se vê na próxima sexta-feira. Até mais, gente. Muito obrigada. Show! Ah, gente, desculpa, esqueci só de uma coisa. A Natália pediu para a gente abrir as câmeras, para a gente fazer uma foto bem bonita, para a gente mostrar a força do nosso quilombo. E a gente se vê todo mundo lindão aí, com os black maravilhosos para cima. Que o Quilombo tá lindo como o quê? O Quilombo tá lindo como o quê? Só faltava você. É nóis, galera. Vamos construir esse quilombo juntos. Todo mundo aí com a pose para resistência. Quem tá aí, a Nath tá na função de tirar a foto pra gente. Então, pedi para vocês segurarem aí por 5 segundos. Todo mundo tá abrindo a câmera ainda. Tem ainda umas 3 pessoinhas para abrir. Filmar! Vamos segurar, então, 5 segundos aí na posição. Trava na beleza, galera. Foi, é isso aí. Foi, Nath? Foi. Obrigada, pessoal. Família, Obrigado! Valeu, vamos todos. Ô, camaradas.